Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 7 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito municipal de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Jornal A Tribuna traz a manchete: Domésticas, uma nova vitória. Folha de São Paulo: Estados Unidos monitoram ligações de milhões de americanos. Estadão: protesto contra a tarifa acaba em depredação e caos em São Paulo. Santa Portal: contraproposta é aceita e motoristas cancelam greve nesta sexta. Boc News: sábado é dia de vacinar as crianças contra a paralisia infantil. G1 Santos e região: incêndio atinge terminal de granéis no Porto. UOL: PTB aceita voltar ao governo federal e deve apoiar Dilma em 2014. Chico. São 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tratar de temas fundamentais para o município de Santos, como é o caso, por exemplo, do transporte público, especialmente do VLT, o veículo leve sobre trilhos, cujas obras já foram iniciadas em sua primeira fase. Vamos falar também sobre os impactos no Porto e na cidade da MP 595, recentemente sancionada pela presidente Dilma Rousseff, com direito a diversos vetos. E vamos falar também de saúde, um dos temas prioritários da administração e também a principal reivindicação da comunidade santista, conforme atestam diversas pesquisas de opinião. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco durante a entrevista do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Antes, porém, nós vamos ouvir com a Paula Paparelli a previsão do tempo para hoje, o movimento de estradas e balsas. Paula. Chico, a previsão do tempo é de sol para esta sexta-feira e todo o fim de semana. Isso porque a frente fria se afastou completamente e o tempo fica firme para estes dias. A temperatura varia entre 17 e 24 graus em Santos. E a tábua das marés. As ondas atingem 1,30 m às 3h50 da tarde. Vamos agora às estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes. Apenas no trecho de Planalto, o trânsito está lento no sentido São Paulo, o que é comum para este horário. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido litoral. A pista sul da Anchieta, que estava em obras durante toda a semana, já foi liberada. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega seguem com tráfego normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga tem uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do Jornal em Foque através das redes sociais. Envie sua pergunta através do Facebook pela página Enfoque Jornal, pelo Twitter, @Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail através do je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal através do canal no YouTube, Enfoque Jornal. Chico. 8h09 e nós estamos pela Santa Cecília TV ao vivo com o Jornal em Foque. Nós vamos entrevistar hoje o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta pela Santa Cecília TV ao vivo, são 8 horas e 12 minutos e este é o Jornal em Foque. E hoje o convidado é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Agora nós vamos ver a reportagem de hoje que trata sobre regularização fundiária, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. A reportagem de Márcio Guimarães trata da regularização de terrenos em Santos. O ato aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura da cidade. Dona Luísa e seu Benedito moram há mais de 4 décadas nesta casa. Criaram os 2 filhos e a neta aqui, mas só agora o casal pode comemorar. O imóvel fazia parte de um grupo de lotes ocupados irregularmente. Foram 18 anos de luta na justiça até o acerto final. Era um chalezinho, eu aluguei, eu morava de aluguel. Morei 26 anos. Aí quando veio essa medida aí de despejo, essa ação aí, em 95. E daí a gente começamos a recorrer e chegamos hoje. Confiantes de que um dia o imóvel passaria a ser definitivamente deles, fizeram várias reformas. O que antes era um chalé de madeira foi transformado em uma casa de alvenaria de 2 quartos. Agora a aposentada não tem mais o que temer. Foi uma luta vencida, uma satisfação e muda tudo pra gente, né? Porque agora a gente tem certeza que o chão é nosso. Quem também já pode comemorar é a Iracema, outra beneficiada pela regularização dos lotes. Passamos aí 18 anos esperando por esse dia de hoje, que é oficializar, né? Que o terreno realmente é nosso, emplacamento, número de casa, que vai mudar tudo. Aqui no Marapé serão 29 lotes regularizados. Já no Morro da Nova Sintra serão 64. Agora a Prefeitura vai entregar os certificados de aprovações dos projetos urbanísticos e as placas com as numerações oficiais dos terrenos aos moradores. Uma coisa não faltou na cerimônia de entrega dos certificados: o sorriso no rosto. Muito feliz, né? Muitos anos de espera, então a felicidade é imensa, né? Muito feliz, graças a Deus. Lutamos muito, batalhamos muito. O empenho das equipes da Prefeitura, que hoje se concretiza com a realização do sonho dessas famílias, que terão a sua moradia, o seu espaço regularizado e poderão habitar o seu lar com todas as garantias legais. Pois é, aí está o VT trazendo a cerimônia da entrega de toda essa documentação e nada com uma garantia da casa própria, do terreno próprio. Não é isso, prefeito? Obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, Chico, Chalub, Paula, os telespectadores aqui no Enfoque. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. Muito importante, um espaço para debater os temas locais, os temas regionais. Nossa região que vem passando por um processo de transformação. Muito importante esse espaço e com profissionais de alta credibilidade, como são vocês. Tenho certeza que vai contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região.
e levar informação ao telespectador. Essa foi uma ação importante da Prefeitura, um trabalho, como foi muito bem colocado na reportagem, de muitos anos, um sonho antigo da comunidade do Marapé. São quase 20 anos de luta para que as pessoas tivessem o reconhecimento legal do seu espaço, do seu território, do chão, né? E no caso do Morro do Santa Maria, luta ainda também de muito tempo, dando essa possibilidade para que as famílias possam ter o seu lar com as garantias. Eu andava muito pelas ruas aí, ando frequentemente, né? E as pessoas dizendo, olha, as mães preocupadas, o que será? Quando eu não estiver mais aqui, como os meus filhos vão ficar? Será que eles terão direito à propriedade? Vão ter direito a essa casa que eu construí com tanto suor? E a realização dos sonhos. A Prefeitura vem trabalhando muito, aliás, uma boa parceria com o Governo do Estado, através do programa Cidade Legal, que busca regularizar áreas aqui do município, para que as famílias tenham, de fato, a propriedade reconhecida. Nós fizemos essa solenidade, foram 93 famílias beneficiadas, esses 2 primeiros processos que nós concluímos, Santa Maria, no Marapé. Aliás, no Marapé, essa luta foi uma bandeira, um reconhecimento aqui ao Padre Chiquinho, que lutou muito para que isso pudesse acontecer. As primeiras reuniões ocorreram lá na paróquia São Judas Tadeu, e a gente fica feliz de ter essa oportunidade. Acho que no poder público a gente trabalha para que as pessoas possam ser felizes. E quando a gente vê a felicidade, o sorriso estampado no rosto de cada uma dessas pessoas, dessas famílias, é a recompensa de um trabalho realizado. E reconhecer aqui o esforço das equipes da Prefeitura, os funcionários públicos, né? Porque os prefeitos passam e os funcionários continuam. E eles são os grandes responsáveis por essa conquista e por a realização do sonho dessas famílias. Sem dúvida. Humberto Chalub. Eu acho que esse foi uma conquista realmente. A gente tem vários casos aqui em Santos, existiam, né? Continuam existindo alguns, né? Mas isso é fruto também de um processo que a gente tem que recordar histórico, né? Não nesse caso especificamente, que já são bairros consolidados, mas a gente na cidade ainda conta com muitos núcleos de favelas e ocupações desordenadas, principalmente na Zona Noroeste, estimulados inclusive numa época de políticas partidárias, né, eleitoreiras, né, em que se resolvia o problema habitacional nacional da cidade distribuindo madeirite, né? Então hoje nós estamos aqui com os reflexos disso. A gente tem na Zona Noroeste, acho que talvez os principais núcleos, né, nos morros. De certa forma, há uma contradição nesse processo, porque na medida que também se regulariza, se estimula essa consolidação do território para a pessoa, se estimula outros também a invadirem, a ocuparem áreas às vezes até de risco, né, como aconteceu nos morros, né? Eu queria saber quais as medidas hoje, prefeito, que estão sendo adotadas para evitar essas ocupações, né? E em que pé está realmente essa questão do Centro dos Novos Tempos, da Zona Noroeste, que talvez hoje seja a região da cidade que sofre mais com a questão não só das enchentes, que é dos alagamentos, mas principalmente para questões de saúde, né? A gente costuma dizer que a saúde hoje está prejudicada, até o tema que a gente vai ter dentro do programa, mas em função da falta de prevenção que vem do início, né? Quer dizer, a falta de saneamento, a falta de alimentação gera também essa sobrecarga no atendimento curativo, aí, vamos dizer, da saúde. Então, eu queria que o senhor respondesse em que pé está esse controle das ocupações ordenadas e como é que está essa questão dos Santos Novos Tempos? Olha, essa questão do controle, nós estamos fazendo um monitoramento efetivo com as equipes que a Prefeitura dispõe, monitoramento através dos assistentes sociais, o controle social com essa população. Estamos trabalhando com a Coab, a Companhia de Habitação, nesse sentido e principalmente agilizando os projetos habitacionais que nós temos para serem implementados no município. Nós temos que avançar muito nessa direção. Santos tem um déficit habitacional de mais de 12 mil famílias e é muito importante que a Prefeitura possa atuar no sentido de viabilizar novos investimentos. Nesse primeiro período do governo, Chalub, nós já viabilizamos parceria com o governo estadual para a construção de 1.800 novas moradias, né? Nós tínhamos, na verdade, verba do PAC para viabilizar Tancredo Neves e Caneleiras 4, só que esses recursos, somados aos recursos da Prefeitura, eram insuficientes para que nós pudéssemos concluir esses projetos e avançar. Portanto, nós buscamos parceria com o Governo do Estado, que aportou R$30 mil, o governador autorizou o aporte de R$30 mil por cada unidade, né? Totalizando aí mais de
50 milhões de reais nesses projetos, que são projetos importantes e que vão dar uma boa contribuição para que essas famílias tenham moradia digna. E essas famílias que serão atendidas nessa etapa são famílias justamente do dique da Vila Gilda, ali na Zona Oeste, que é uma região que, de fato, nós encontramos essas dificuldades que você mencionou. De outro lado, o programa Santos Novos Tempos, como foi um compromisso assumido, nós estamos agilizando os procedimentos. Acho que a população tem uma expectativa enorme em relação ao início das obras. E é por isso que nós estamos trabalhando. Nosso compromisso é iniciar as obras ainda esse ano do Santos Novos Tempos, a primeira etapa. E o Santos Novos Tempos, além das obras de drenagem, macrodrenagem da Zona Oeste, tem um ponto importante que vai ao encontro daquilo que você colocou, que são as obras de contenção nos morros, justamente para as áreas de risco, que nós precisamos ter medidas preventivas, no intuito de evitar tragédias como as que ocorreram em outras cidades do país. Então, essas obras de contenção também é compromisso nosso iniciar ainda esse ano. Existem uma série de procedimentos burocráticos em nível federal, porque é um convênio com o governo federal, também com o BID, Banco Mundial, que financia parte desses recursos. Nós já fizemos inúmeras reuniões com a equipe do BID, com a equipe da Caixa Econômica Federal. Ainda ontem eu tive uma conversa nessa direção e nós vamos, o compromisso está mantido, nós vamos começar obra. A população vai ver máquina, obra iniciada ainda esse ano. Neste ano, no segundo semestre. Ainda esse ano, no segundo semestre, esse é o compromisso. E lá na Zona Oeste, Chalub, para concluir a resposta em relação à sua pergunta, saúde. O que nós temos lá em relação à saúde? Nós vamos implementar na Zona Oeste uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, que é um modelo exitoso que vem dando certo em vários locais do país, uma parceria com o Ministério da Saúde. Nós, aliás, vamos fazer 3 UPAs na cidade de Santos. Nós não temos ainda nenhum equipamento com esse perfil. Teremos uma UPA central, a UPA da Zona Leste, a Zona Leste, que vai funcionar lá no pronto-socorro do Macuco, uma ampliação. E na Zona Oeste, nós desapropriamos uma área ali em frente ao 5º DP, Jovino de Melo, na esquina ali em frente ao 5º DP. Essa área já está desapropriada, já conseguimos os recursos do Ministério da Saúde para a construção dessa UPA e já estamos desenvolvendo o projeto para entregar essa unidade de pronto atendimento que vai atender com muito mais qualidade e eficiência a população que vive na Zona Oeste de Santos. Prefeito, eu queria passar agora para um outro tema que é fundamental e absolutamente prioritário, que é a questão do transporte público. E, nesse sentido, houve recentemente a medida da adoção do cartão transporte e para que o dinheiro deixasse de circular nos ônibus, mas um TAC firmado entre a Prefeitura, a CET, Viação Piracicabana, a concessionária do Serviço Público e o Ministério Público também, estendeu esse prazo de adaptação para 6 meses. Então, agora, objetivamente, prefeito, que pelo menos o que se percebeu no noticiário, ficou confuso para a população. A população ainda pode se valer de dinheiro para pagar a tarifa durante 6 meses, pelos próximos 6 meses? É isso? É importante explicar, Chico, essa oportunidade. Nós estamos passando por um processo de modernização do transporte da cidade. A gente sabe que esse é um grande desafio e a Prefeitura está trabalhando muito nesse sentido. Começamos as obras do VLT, vai ser um modal extremamente importante para garantir a mobilidade da população. As obras já se iniciaram. Ano que vem nós teremos o VLT funcionando. Esse é o cronograma da obra. E por que nós estamos adotando essas medidas de modernização? Justamente para preparar a cidade para o futuro, a integração tarifária, os benefícios que isso vai gerar para o cidadão. Porque qual que é a ideia? Nós vamos implantar o bilhete único, para que o cidadão possa, pagando a tarifa do ônibus, ter a oportunidade de utilizar o ônibus e também o VLT e até os ônibus intermunicipais, com apenas uma tarifa, como acontece em várias cidades. Então, o desafio do bilhete único é um desafio que nós vamos cumprir e, para isso, existe a necessidade do cartão, porque o cidadão, para que ele tenha esse direito, ele não pode, evidentemente, utilizar o dinheiro, ele terá que ter o bilhete eletrônico, que é justamente o cartão. Então, ele vai passar o cartão no ônibus e o cartão dele vai valer por 1 hora e meia, 2 horas, para que ele possa pegar quantas condições forem necessárias até que ele chegue ao seu destino. Então, nós iniciamos esse processo, que é um processo importante, com esse benefício a longo prazo. A curto prazo, quais são os benefícios? Nós temos assaltos nos ônibus, em média de 22 por mês. Todas as cidades que adotaram esse modelo de cobrança eletrônica reduziram a 0 as ocorrências dentro do ônibus. Segurança com uma medida importante. Fluidez do trânsito. E quando o motorista faz a cobrança, além de dirigir, acontece o quê? O ônibus fica parado. Ônibus parado, o trânsito fica pior, que é um grande problema da nossa cidade.
Terceiro ponto, a dupla função. O motorista, além de dirigir, ele cobra. E o motorista tem que se concentrar naquilo que é o principal, né, que é a direção. Com isso, as viagens serão feitas no menor espaço de tempo, que é outra grande reclamação da população, o tempo das viagens. Então, essa medida foi adotada. Nós sabíamos no início que as condições da cidade para que a população pudesse adquirir o cartão eram insuficientes. Nós tínhamos aí, quando assumimos, Chico, 32 postos de venda de cartões transportes na cidade de Santos, durante esses mais de 20 anos que a aviação atua na cidade. Nesses 6 meses, nós obrigamos a aviação a ampliar esse atendimento para a população. E hoje, nós saltamos de 32 postos para 278 postos de atendimento, espalhados por todos os bairros da cidade. Além disso, nós obrigamos a concessionária a implantar um sistema através da internet, que é inovador no país. Então, o cidadão hoje, santista, para ter o cartão transporte, não precisa sair de casa. Basta acessar a internet, preencher com seus dados pessoais e a aviação é obrigada a entregar em 24 horas um cartão na residência, no endereço informado, sem custo algum, tanto a confecção do cartão quanto a entrega. Além disso, postos 24 horas, são mais de 30. O que nós tínhamos espalhado pela cidade, que eram 32, hoje nós temos só 33, 24 horas. Tudo isso para facilitar o acesso à população. Essa é uma mudança, Chico, só para concluir, de cultura, de hábito, né, que tem que ser incorporada à população. Agora, por que o termo de ajustamento de conduta, então? Justamente porque, como é uma mudança, foram feitos alguns questionamentos em relação à legalidade dessa medida, né? Você, como jornalista, deve ter acompanhado que alguns questionamentos, olha, é ilegal, isso é inconstitucional, não é possível. Então, isso, inclusive, chegou ao Ministério Público, nós fizemos um diálogo com o Ministério Público que, primeiro, o TAC é claro e objetivo, que reconhece a legalidade da medida. Então, essa foi foi o grande diferencial do TAC que foi assumido. E com relação à excepcionalidade, ela está mantida, né, tá colocada nesse TAC também, justamente para que a população possa se adaptar. Embora seja a menor parte que ainda utiliza o dinheiro, acho que a melhor resposta de uma política pública, Chico, é a resposta do povo, da população. Verdade. E hoje, nós chegamos, no dia de hoje, com 97% dos usuários do sistema de transporte público da cidade utilizando o cartão transporte. Uma parcela residual de apenas 3% ainda utiliza o dinheiro. E a Prefeitura permite essa excepcionalidade durante esse período justamente para que o cidadão possa se adaptar, se acostumar, para que não seja uma medida... Então, a título de esclarecimento, prefeito, serão, durante 6 meses, o dinheiro ainda será aceito nos ônibus por força desse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Então, na verdade, Chico, não necessariamente por 6 meses. O TAC também tem uma cláusula em que as condições podem ser revistas a qualquer tempo pelas partes. Então, se a Prefeitura, o Ministério Público e a aviação entenderem que essa cláusula pode ser suprimida, ela pode ser suprimida na semana que vem, daqui a um mês, enfim. O TAC, de maneira geral, que tem essa validade de 6 meses, com as questões podendo ser revistas. E, com certeza, será um avanço para a cidade, a modernidade, segurança, e toda mudança gera um período de adaptação. Nós não queremos causar constrangimento às pessoas, nós não queremos fazer mudanças de forma abrupta, estamos trabalhando na conscientização. E a população santista tem a consciência daquilo que é melhor para a cidade. E a população está dando a sua resposta no dia a dia, aderindo a esse sistema moderno que vai melhorar a qualidade do transporte na nossa cidade. E só para concluir, Chico, dizer que esse sistema também foi precedido de uma nova frota de ônibus. Santos é a primeira cidade do país, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e piso baixo, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais. Prefeito, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos continuar falando na volta sobre transporte. Vamos saber do prefeito Paulo Alexandre Barbosa se a tarifa do ônibus municipal em Santos vai ser reajustada. Voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vista Mar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui.
Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 34 cursos de graduação, tecnológicos e ensino à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino, o seu passaporte para o mercado de trabalho com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/transferências. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 7 de junho, são 8 horas e 31 minutos. E o nosso convidado de hoje é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. E antes de eu responder a pergunta que ficou no bloco anterior, prefeito, a respeito de um eventual aumento, reajuste da tarifa nos ônibus municipais, eu queria só registrar perguntas enviadas pela telespectadora Luciana Oliveira, que está sempre em Santos, ela é do Guarujá, mas está sempre em Santos. Ela gostaria de saber de mudanças no transporte em função do cartão. O prefeito já esclareceu isso no bloco anterior. E também o Júlio Roberto Pereira, que quer falando sobre o VLT, a remodelação de linhas, e o prefeito também já explicou a questão do bilhete único. Então, muito obrigado aos nossos telespectadores. Prefeito, a tarifa do ônibus vai subir em Santos? Olha, Chico, essa é uma questão importante. Desde o primeiro dia, que assumi a prefeitura, recebi um pedido da concessionária para reajuste de tarifa, tendo em vista que o mês de aniversário da tarifa de reajuste era o mês de janeiro. E nós exigimos da aviação que tomasse essas medidas de melhoria, implementamos um plano de melhoria do transporte coletivo, PMT, e estabelecemos que essa agenda seria a agenda prioritária. E após a implantação dessas medidas de melhoria do transporte, é que nós iniciaríamos a discussão da tarifa. Qual é essa agenda? A renovação da frota, com os ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi e os ônibus também com piso baixo para facilitar a acessibilidade da população. Se nós temos uma população acima da média em relação à população idosa, é muito importante que exista o conforto e a acessibilidade nas nossas linhas de ônibus. Isso foi feito, essas medidas foram cumpridas, esses ônibus já se encontram em circulação. E o importante se colocar, às vezes a população pergunta, olha, mas o fato de termos ônibus modernos, novos, com ar-condicionado, Wi-Fi, isso vai impactar na tarifa, vai fazer com que a tarifa aumente? Isso é uma questão importante. A prefeitura exigiu que todas essas melhorias que foram feitas nesses últimos meses fossem excluídas da negociação em relação à tarifa. Então, a concessionária do sistema fica proibida de apresentar na sua planilha de custos à prefeitura essas melhorias que foram feitas nesse momento. Evidente que existem outros indicadores que impactam na tarifa. A questão do combustível, a questão das peças de veículos, o dissídio da categoria, dos motoristas. As cidades da Baixada já tiveram aumento de tarifa, as principais cidades do país já tiveram aumento de tarifa. Mas tiveram algumas que reduziram tarifa. E esse é com subsídio, que é o que a Prefeitura de Santos não faz, porque nós não vamos colocar... O senhor não pretende aplicar o subsídio? Houve um subsídio federal, não. Houve uma redução de impostos. A todos, todas as concessionárias. A todas as concessionárias. 5 cidades do estado, inclusive São Bernardo, Santo André, Diadema, reduziram em 10 centavos a tarifa. As cidades que reduziram, esse decreto da presidenta, ele estabeleceu uma desoneração para todas as concessionárias de todas as cidades do país, transporte público de maneira geral. Aliás, no início, a proposta era para que fosse dado benefício apenas às cidades que tinham bilhete único. E isso foi retirado da proposta e o benefício foi concedido a todas as cidades. Só que as cidades que reduziram a tarifa, quem está pagando essa conta é o cidadão, através dos seus impostos. É importante deixar claro isso. Nenhum prefeito faz mágica. Quando existe isso, o subsídio, a prefeitura aporta recursos, paga para a concessionária para que a tarifa seja... É uma política, é uma alternativa. Retira de outros setores, setores para pagar a tarifa. Exatamente. Retira dinheiro público da saúde, da educação, de transportes para pagar a tarifa. Coisa que nós não temos como fazer em Santos, até porque nós estamos com um orçamento
em curso, né, com uma série de limitações, uma série de desafios, então nós não temos a condição de fazer isso. Então, nós vamos analisar a tarifa sob o prisma do serviço que é prestado e das alterações que existem. E, naturalmente... Já há algum cálculo do reajuste, do valor do reajuste? Esse cálculo é um cálculo técnico que está sendo, como nós tínhamos essa agenda do transporte, da melhoria da qualidade, como agenda primeira, essa agenda foi concluída, agora nós iniciamos essa discussão. Os cálculos estão sendo feitos e nos próximos dias nós teremos aí posicionamentos para discutir com a concessionária do sistema. Gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa questão do subsídio. O transporte é uma coisa essencial na vida do cidadão, quer dizer, as pessoas precisam ter mobilidade, precisam ir para o trabalho, isso tem pesado muito no orçamento. Não era o momento de se pensar, por exemplo, nós temos hoje a questão do pré-sal colocada aí como um grande fator de desenvolvimento do país para os próximos anos, quer dizer, nós vamos ser uma potência na produção de combustível. Não seria o caso de se pensar também no subsídio do combustível? Porque ao mesmo tempo em que se exige, né, dadas subsídios para determinados setores, por exemplo, como o setor automobilístico recebe subsídios do governo, os setores essenciais para a população, como é o caso do transporte coletivo, poderiam ter também esse subsídio através de um barateamento do combustível para que isso pudesse viabilizar uma tarifa menor. Isso é uma questão. E outra questão importante, que eu acho que aí entra a questão da região, a implementação desse cartão em Santos, da obrigatoriedade, de certa forma, vai refletir em toda a região, porque são várias as pessoas que utilizam dois sistemas de transporte. E percursos de linhas, às vezes, se conflitam. Né? Então, a pessoa está numa avenida, ela pode pegar tanto um ônibus da cidade como entre municipal. Isso gera um certo... Não era um momento também de, através aí de um plano integrado de regionalização, de metropolização, de se discutir uma política regional para a questão do transporte? Olha, duas questões extremamente importantes, Paulo. Primeiro, a questão da desoneração, acho que é fundamental. O governo federal demorou para adotar essa medida, inclusive, né? Inclusive, o fato de ter adotado tardiamente impactou no reajuste de algumas cidades que, com a medida, não seria necessário o reajuste, né? E a penalização para a população, de fato. Então, acho que toda medida que vier para desonerar o transporte coletivo, seja através do combustível, PIS, COFINS, como essa que foi adotada, ela é bem-vinda, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, para que a gente tenha uma tarifa menor. Com relação ao subsídio, eu não sou contra o subsídio, né, do município, mas é preciso ter recursos disponíveis para isso. Fato que hoje nós não temos na cidade de Santos. Então, no futuro, é uma medida que nós podemos refletir, sim, para aliviar a pressão da tarifa no bolso do cidadão. Acho que essa é uma medida que pode ser estudada no longo prazo. E com relação ao que você colocou da metropolização, acho que é uma questão importante, né? Santos adotou essa medida, como eu disse, para modernizar o transporte. Nós vemos uma região metropolitana. O VLT, por exemplo, nessa primeira etapa, estará integrado entre São Vicente e Santos. E é necessário que as cidades possam se integrar a esse novo sistema. Nós vamos ter uma transformação no transporte da Baixada Santista. O VLT, no segundo momento, vai a Praia Grande, vai ao Guarujá, e a região precisa se preparar para isso. Por isso, essa integração metropolitana, a integração tarifária, né? Isso é muito importante para o cidadão, porque é inadmissível que o cidadão possa ir viver numa região metropolitana, mora numa cidade, trabalha em outra, estuda em outra, e cada deslocamento seja uma condição, seja uma tarifa. Por isso, nós vamos implantar o bilhete único. E aqui, nós vamos criar, inclusive, nos próximos dias, já acertamos isso com a MTU, que é quem vai operar o VLT, a Companhia do Estado, responsável por isso. Nós vamos criar um grupo para a integração tarifária da Baixada Santista. Santos está à frente desse processo, justamente para que quando o VLT entre em operação, o bilhete único esteja implantado aqui na cidade, e vamos fazer todo o esforço para que a região possa aderir também a esse sistema. E a rigor, prefeito, sem transporte integrado não há, de fato, região metropolitana. Com certeza. Ela pode existir de direito, mas, de fato, ela não existe. Paula, tem uma pergunta de um internauta sobre transporte? Aqui, a Ana Carolina Pontes e o Júnior Pinheiro, eles estão perguntando sobre o transporte. O Júnior está falando que na região portuária não tem ponto de recarga. Então, está querendo saber que domingo a maioria dos pontos estão fechados. A Ana Carolina também está querendo saber, um turista, quando ele chega
chegar a Santos, ele não tem acesso ao cartão, como é que ele faz para andar e vai aceitar durante esses 6 meses? A gente sabe, já foi falado aqui, mas a gente quer saber como é que, depois desses 6 meses, o que vai acontecer, o que a Prefeitura pensa em relação a esse assunto? Olha, importante colocar, como eu disse, saímos de 32 pontos de venda para 278 pontos. Todos os bairros da cidade estão cobertos, todos os bairros da cidade têm pontos de venda. 33 pontos de venda funcionam 24 horas. Drogarias, postos de combustíveis, enfim, ambientes com funcionamento 24 horas. Além disso, existe a internet, né, que também funciona 24 horas, para que o cidadão possa retirar o seu cartão, o novo cartão, e fazer a recarga do cartão. É importante colocar isso. Com cartão de crédito e boleto bancário. Quem não tem cartão de crédito pode fazer com o boleto bancário. Além disso, o cidadão tem o cartão, esqueceu, não conseguiu recarregar, acabaram os créditos. Todo cartão tem os chamados créditos emergenciais. Uma ida e uma volta, o cidadão tem do cartão. Mesmo não tendo crédito, ele pode fazer a viagem com o seu cartão, ida e volta. E aí, na recarga seguinte, esse valor é descontado. Com relação aos turistas, os hotéis, os meios de hospedagem, além do cartão transporte, que é para o usuário que usa o sistema todo dia, nós temos os cartões múltiplos de 2 viagens, 4 e 10. A aviação acabou, por exigência da Prefeitura, comercializando esses cartões múltiplos, além desses 278 postos de venda, também nos hotéis e nos meios de hospedagem, hotéis, pousadas e na própria rodoviária. Então, o turista pode comprar uma ida e uma volta com dinheiro, um cartão múltiplo para fazer essas viagens nos hotéis, na rodoviária e também nos parques do município, orquidário, aquário, tudo para facilitar a vida dos turistas. E quem não conseguir pela internet, não tiver acesso aos 278 postos de venda, aos cartões múltiplos, excepcionalmente não será proibido de viajar e poderá ainda pagar em dinheiro para que justamente não seja comprometido penalizado pelo fato de uma situação dessa. Prefeito, aproveitando ainda o tema transporte, eu queria ouvi-lo a respeito da MP 595, a MP dos portos. O senhor prefeito da cidade que é sede do maior porto da América Latina, enfim. Essa medida, apesar dos vetos da presidenta Dilma, como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, o saldo da MP é positivo? Será positivo para Santos, para o Porto de Santos, ou vai deixar ainda a desejar? Vou só acrescentar uma questão. Eu acho que essa questão da MP, muito mais da questão que envolve o arrendamento das áreas, sim, já está influenciando, a gente já está vivendo uma realidade aí de sobrecarga de tráfego de acesso ao porto. Acho que foi um problema seríssimo, até motivou uma atitude radical da prefeita de Cubatão, a Márcia Rosa, que defendida por uns, contrariada por outros, de qualquer forma gerou um fato político para uma reflexão sobre isso. Como é que a cidade está tratando isso, essa questão? Uma vez que já se projeta para o ano que vem uma safra ainda maior de grãos e que provavelmente vão estar aqui para escoar para o exterior. Olha, essa é uma questão extremamente importante. Eu participei ativamente das discussões relacionadas à MP 595, seja como prefeito de Santos, também acabei sendo escolhido como presidente da Associação dos Municípios Portuários do Brasil, então isso nos deu a possibilidade de participar ativamente dessas discussões. Evidente que essa medida provisória ela foi aprovada, né, dentro de uma negociação política estabelecida no Congresso, inclusive objeto de críticas, tanto da situação como de oposição nos jornais de hoje, porque os acordos não foram cumpridos, né, segundo aquilo que está colocado. Nós temos que medir o impacto, a medida está aprovada, já está validada, está colocada em prática. Nós temos que medir os efeitos disso para a cidade. Acho que agora o que nos resta é viabilizar os investimentos, porque o que foi alardeado em torno dessa medida é que ela viabilizaria um grande volume de investimentos, de recursos privados e públicos. Nós temos aqui, acho que a área de expansão do porto, em termos do Brasil, está aqui em Santos, a área continental do município. Nós temos 241 quilômetros quadrados para a expansão da atividade portuária. Existem projetos em andamento e nós, com isso, vamos trabalhar o potencial dessa área para atrair novos investimentos. Esse é um ponto. De outro lado,
viabilizar os investimentos públicos que já deveriam ter sido feitos há muito tempo no acesso ao Porto de Santos. Essa é a realidade. Nós hoje, essa situação que você colocou de caos, que é verdadeira, de acesso ao porto da cidade, o que nós estamos fazendo hoje é administrar um passivo. Passivo pela falta de ação anteriormente, porque já era tempo do governo federal, enfim, do poder público ter investido aqui no acesso à nossa cidade, no acesso viário, governo federal, Estado, enfim, uma ação conjunta para que a gente pudesse tirar essas obras de acesso ao papel. Nós avançamos muito nesses 6 meses, esse é o fato. Chalub, Chico, nós conseguimos viabilizar, nós temos um estudo dessa intervenção no acesso à cidade, nós não temos ainda projeto básico, nem projeto executivo, nós temos um estudo que aponta para um custo de entre 600 e 700 milhões de reais para essa intervenção. Nós conseguimos viabilizar 240 milhões de reais através de um financiamento PAC com o governo federal, Caixa Econômica Federal, e nós vamos fazer essa parte da obra, com esse financiamento obtido pela Prefeitura. Estamos em tratativas, Chalub, com o governo estadual e com o governo federal para que ambos possam assumir o restante dessa obra, a parte que falta. Tivemos uma sinalização positiva do ministro de Portos, Leônidas Cristino, uma sinalização positiva da ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento. Eu fui a Brasília, conversei com os ministros, conversei com o vice-presidente da República, expus a ele o caos que a cidade está vivendo, o preço que nós estamos pagando por essa falta de intervenção aí, de obras importantes para a cidade, e também fiz o mesmo com o governador Geraldo Alckmin, que se comprometeu a assumir essa parte que cabe ao Estado. Então, nós estamos agora finalizando as negociações, a parte da Prefeitura já está avançando, porque nós temos essa liberação, essa seleção do projeto, e nós queremos a união do Estado, do governo federal, junto com o município, para que a gente possa resolver definitivamente esse gargalo que aflige a população santista de toda a Baixada. Prefeito, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre saúde. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. 8 horas e 49 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo, que recebe hoje o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o jornalista Humberto Chalub. Temos mais uma pergunta de um internauta, não é isso, Paula? Isso, Chico. É um estudante de jornalismo, é o Pedro Comim, ele é da Encruzilhada. Ele pergunta ao prefeito quando será entregue de fato o Hospital dos Estivadores, Paulo.
Olha, o Hospital dos Estivadores, nós passamos por um processo de readequação do projeto. O projeto precisava ser aperfeiçoado em função das normas de vigilância sanitária, das normas da área de saúde. Então, esse projeto foi rediscutido, né? Nós fizemos uma série de adaptações nele. Essas adaptações estão sendo concluídas, estão em fase final. Nós vamos até o final desse mês concluir todas as adequações do projeto para licitar aí sim o total da obra. O que seria feito era uma primeira etapa da obra e depois abrir o hospital com essa primeira etapa, porque nós entendemos que não era adequado, porque não teria como funcionar 10% do hospital com 90% em obras. Seria um transtorno tanto para os usuários, né, e principalmente para os usuários que seriam prejudicados com isso. Então, a Prefeitura vai fazer a reforma integral e vai abrir o hospital com 100% da sua capacidade de funcionamento. E as obras começam até o final do ano. E concluem quando, prefeito? Há uma previsão já? Há uma previsão, são 18 meses de obra, então logo o contrato seja assinado, são 18 meses de intervenção, que nos dá a possibilidade de inaugurar esse hospital no ano de 2015. 2015. Muito bem. Prefeito, uma outra questão, antes de passar para o Humberto Salub, é com relação a um problema que é constante, não apenas em Santos, mas em todo o Brasil, que é a falta de médicos pediatras, ortopedistas, psiquiatras, que são especialidades onde há muita falta de médicos. Há, inclusive, dificuldade para a contratação desses profissionais. E agora, no PS da Zona Noroeste, houve mais um problema pela falta de médicos pediatras. Inclusive, o jornal A Tribuna de hoje traz uma notícia dando conta de que a mãe tomou ciência de que o pediatra não estava, né? Prefeito, como é que se resolve, como é que se soluciona uma questão fundamental como essa aqui? Enfim, a população não pode ficar sem médico. Olha, primeiro, essa medida que foi adotada pelo profissional não foi uma medida adequada, então a Secretaria vai, evidentemente, apurar as responsabilidades nesse fato. Com relação às medidas para incrementar o número de profissionais na rede, nós estamos contratando de forma emergencial médicos. É um grande desafio, né? Como todos sabem, o Brasil inteiro passa por essa dificuldade, se cogita até a possibilidade de trazer médicos aí de outros países para atuar no Brasil, em função da escassez de mão de obra. Nós estamos trabalhando dentro das nossas limitações para ampliar o número de profissionais, não só médicos, mas enfermeiros, também de toda a rede, para que a gente possa proporcionar um atendimento com mais qualidade. Na saúde, Chico, nós estamos trabalhando em duas frentes. Primeiro, a melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de saúde, né, que é uma questão importante. Nossas unidades de saúde, os prontos-socorros, que precisam de um ambiente mais adequado para atendimento à população, a infraestrutura. E, de outro lado, a questão do atendimento, que é fundamental, ter recursos humanos suficientes para fazer esse atendimento de qualidade. E isso será feito com essas contratações emergenciais e com também melhorias no plano de carreira, para estimular cada vez mais os médicos aí a ingressarem na rede municipal de saúde. Bom, eu tenho uma opinião formada já a respeito disso. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir, no país de maneira geral, equacionar essa questão dos médicos se não forem adotadas algumas medidas fundamentais aí de caráter de mudança de postura política em relação ao entendimento da saúde. A primeira questão, acho que fundamental, é a questão da formação do médico. Eu acho que nós temos um equívoco muito grande na política de formação de médicos no Brasil, porque a gente tem uma contradição. Ao mesmo tempo que as escolas públicas, que são de boa qualidade, oferecem cursos para as pessoas com maior capacidade de acesso, né? Até porque para você ingressar hoje numa escola pública de medicina, você tem que ser uma pessoa que teve uma boa alimentação, que teve uma possibilidade de estudar em bons colégios, em boas escolas, e teve um estímulo da família que te habilita para isso. E as escolas particulares, de maneira geral, oferecem custos aviltantes, ao meu modo de ver, e que, de certa forma, limita, né, e torna o acesso, às vezes, às pessoas vocacionadas limitado. Eu sou da opinião que acho que essa questão da formação do médico deveria ser estritamente de caráter público. As escolas de medicina, a meu ver, a partir de agora, até uma sugestão que fica aqui ao ministro da Educação, que ele estatizasse todas as escolas realmente e que para formar gente e que também essa pessoa que se formasse na escola pública atendesse ao público. Porque hoje o que acontece? Durante algum tempo, né? O profissional se forma numa escola pública como os militares. E tem um ensino de qualidade e acaba indo atender na Avenida Paulista, cobrando consulta de R$500, e a população que ajudou a pagar a formação dele fica a ver navios. Então, acho que essa é uma questão. E outra questão fundamental, Paulinho, acho que não se observa, é a questão da prevenção, né? Então, nós estamos aqui em Santos sofrendo por uma política até histórica, né,
apesar de todas as críticas que se possam fazer ao sistema de saúde de Santos, ainda é a Santa Casa, ainda é a Beneficência, ainda são os hospitais que recebe aqui o Guilherme Álvaro, que recebe o contingente de toda a região. E isso sobrecarrega realmente o atendimento na cidade, quer dizer, Santos arca com esse custeio. E pouco se fala na questão preventiva, né? Não se associa a ideia de que a falta de saneamento provoca o acúmulo de pessoas nos hospitais motivado por doenças, né, contraídas, né, em razão da falta de saneamento, né? A questão da política de acompanhamento desses jovens, das crianças, né? Nós somos de um tempo aqui, pelo menos eu, acho que o Chico, em que nós tínhamos um médico na escola. As escolas municipais tinham médicos que atendiam, que já faziam um acompanhamento dessas crianças, médicos e dentistas, né? Então, talvez não esteja aí também um pouco de se pensar, ao invés de se construir mais unidades, mais escolas, mais leitos, se trabalhar também um pouco na prevenção para evitar que prevenção e informação, né? Exatamente. Com certeza, isso é essencial, né? Saúde, tem uma frase importante, que a saúde começa na escola, né? Sim. Com as nossas crianças, né? E, logicamente, os hábitos familiares em casa. E é muito importante que essas medidas preventivas possam ter eco desde cedo dentro das nossas unidades escolares. Agora, né, por exemplo, nesse período que nós passamos aí com a questão da dengue, as crianças, né, são agentes multiplicadores fortíssimos na prevenção. Eu diria que são os melhores, porque além de fazer o seu papel, ainda conscientizam os pais em casa. Então, esse processo de formação é muito importante. Políticas públicas que são essenciais, a questão de saneamento, água, esgoto, enfim. São questões que estão diretamente ligadas à saúde pública, né? Quanto melhor a oferta desse tipo de serviço, menor a incidência de casos, de ocorrências nas nossas unidades de saúde, nos prontos-socorros. Por isso, o poder público precisa atuar, sim, na prevenção, né? Não, a questão de política de saúde não está vinculada à doença, que é a imagem que fica. Quem falou em saúde, falou em doença. Não, saúde é saúde, como o próprio nome já diz. Então, nós temos que ter medidas preventivas, seja na escola, seja com a implantação de políticas públicas que possam conferir dignidade ao cidadão, moradia digna. Por exemplo, a gente tem situações de milhares de famílias ainda em Santos que vivem em condições desumanas, seja nos cortiços, onde a proliferação de doenças é constante e evidente, seja nas palafitas, nos diques, por exemplo, onde as condições subhumanas acabam facilitando as doenças que são contraídas pelas crianças, jovens, enfim. Então, todas essas políticas integradas, elas são fundamentais para que a população tenha uma vida mais saudável. E é nessa direção que a Prefeitura está trabalhando. Trabalhar na prevenção e, obviamente, atuando para que, quando as pessoas procurarem a nossa rede pública, tenham um atendimento merecido. E, inclusive, na questão da dengue, prefeito? Com certeza. Rapidamente, que já estamos no final. A dengue é reflexo de um planejamento, né, da prevenção. Se as medidas preventivas elas são eficientes, a epidemia não se consolida. Isso tem que se fazer previamente, não atuar... Permanentemente. Permanentemente, não atuar diante da emergência. Quando surgem os casos, começa a atuação. Então, dissemos isso, tivemos ainda essa semana uma reunião com o secretário, disse, nós estamos já trabalhando a questão da dengue para o próximo ano, desde já, com medidas preventivas, visitação, as armadilhas espalhadas por todos os bairros, a conscientização para que a gente não tenha... A cada ano o problema se repete. Com certeza. A cada ano a epidemia se repete. Aliás, o senhor falou agora há pouco nos PS, vale aqui um esclarecimento porque os jornais noticiaram, e de forma equivocada, que o PS Central municipal da Prefeitura de Santos havia sido vistoriado pelo CRM, o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E, na verdade, o que foi vistoriado foi o PS da Santa Casa, onde foram detectadas falhas como falta de médicos diaristas e condições inadequadas nas salas de emergência, mas no PS da Santa Casa. Vale esse esclarecimento porque os jornais, e nós mesmos aqui abordamos esse aspecto e vale, portanto, o esclarecimento, prefeito. Nós chegamos ao final do programa, prefeito, teríamos muito mais a conversar, inclusive sobre política, sobre eleições gerais do ano que vem, mas enfim, tudo isso vai ficar para uma próxima oportunidade porque, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, Roberto Chalub, e a todos vocês, telespectadores, a nossa equipe, a Paula, e especialmente a você, telespectador. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. E nós estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.